família vascaína, aqui é o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo aí nessa segunda-feira, mais um vídeo aí pro canal pra gente falar de Vasco, pra gente falar de assuntos aí relacionados ao Vasco da Gama. A gente vai falar da preparação do Vasco pro jogo aí contra o Independiente Medellín da Colômbia, pelos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana, né, que será na quarta-feira. Eu fiquei na dúvida no vídeo anterior se era na quarta ou na quinta. Ai, falhou a memória aqui, mas será na quarta-feira às 19 horas, lá em Medellín. E a gente vai falar sobre esse assunto. A gente vai falar também dos ingressos que já vão começar a ser vendidos hoje na partida contra o Mirassol, na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falar também da impressão do técnico Pedro Emanuel aí, sobre o elenco vascaíno, né? O que ele tem visto, né, dessa primeira semana de Vasco da Gama. E vamos falar também um pouquinho da política do Vasco, do empréstimo DIP, que parece que vai ser aprovado, tá? Parece que o empréstimo vai ser aprovado. Mas antes de mais nada, peço a vocês aí o joinha, o like, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis. Se vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube, eu serei muito grato a vocês. Vou trazer no final também, cara, uma entrevista do Euriquinho. Eu vou fazer a minha análise sobre isso, tá? Primeiro vou mostrar o vídeo para vocês e depois no final vou fazer minha análise, que para vocês verem aí, cara, como é que a gente tem que mudar a nossa ótica das coisas, à medida que as coisas vão mudando, né, cara? À medida que as coisas vão acontecendo, que as coisas vão evoluindo ou não evoluindo, né? Se a gente tem uma opinião hoje e as coisas começam a acontecer de formas diferentes lá na frente, lá no futuro, a gente não tem problema nenhum a gente mudar de opinião. Não tem problema nenhum disso, cara. É igual Raul Seixas. Eu não quero ser essa metamorfose ambulante, entendeu? É justamente o que eu penso. Eu não sou essa metamorfose ambulante, ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então eu mudo, entendeu? Aliás, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante que diz a música. Então eu mudo diante das circunstâncias, diante dos acontecimentos, e não tem problema nenhum com isso aí. Pessoal, olha só. O técnico português aí, o Pedro Emanuel, ficou muito preocupado com o elenco do Vasco, né? Segundo as palavras aí dele e da sua da comissão técnica, né, causou muito impacto negativo. E pessoas próximas disseram aí que o número de cepo, a expressão que eles usam, né, que quer dizer ali, cepo em Portugal para jogadores duros, sem técnica nenhuma, sem nenhuma habilidade, é jogador ruim, tipo Tietê, mais ou menos por aí, né? E ele falou que assustou o técnico, que é preciso reforçar agora esse time aí, para despromoção. Despromoção lá em Portugal é rebaixamento, né? Para evitar o rebaixamento. Diz que a expectativa é que no próximo jogo a equipe tenha mais cara do treinador, né? O Vasco, que o técnico Pedro Emanuel, que parece que vai começar agora a implementar o trabalho dele de verdade, a filosofia dele. Parece que o jogo contra o Vitória, a gente ainda estava na filosofia lá do Bruno Lazzaroni, que estava com aquele ranço do Renato Gaúcho, do Fernando Diniz. Espero que seja isso, né, cara? Espero que o problema seja isso. Enfim. E o Vasco que está aí na janela para contratar, mas parece que o negócio tá bem devagar, cara. Ainda estão definindo ainda a contratação do tal do Diossa, e que, cara, tá virando essa novela, não aguento mais falar desse assunto. O Real Betis agora tá esperando o Real Betis dar o sinal verde, porque, caralho, esse sinal verde nunca acontece. Diz que já aceitou as garantias, já aceitou tudo, não sei o quê. E eu não sei o que falta mais, né, cara, para o Real Betis liberar o jogador. Enfim, né, e tá precisando contratar atacante, um atacante poderoso ali, finalizador realmente, que os atacantes do Vasco não fazem gol. 2 zagueiros, pelo menos, tá precisando contratar mais um volante e mais um atacante de lado direito do campo. E, cara, se toda contratação for nesse nível do Diossa, de demora,
de morosidade, então é melhor jogar com o que tem aí, levantar a mão pro céu e pedir a Deus, cara, para que proteja o Vasco, porque, porra, vai acabar de contratar lá no final do ano, cara. Tudo bem, a janela fecha em setembro, mas a gente precisa, ó, para ontem, filho. A gente precisa para ontem, porque o Campeonato Brasileiro aí, semana após semana, ele tá correndo, ele tá em andamento aí, e o Vasco não se reforçou com ninguém até agora. Esse Diossa vai chegar até entrar em forma, até ele ser relacionado no elenco. É mais uma semana. Tudo bem, ele está jogando lá no Real Betis, ele vem jogando, não vai ser problema, mas até se integrar ao elenco, se acostumar ao elenco, né? Se enturmar com a galera, né? Como é que se diz? O entrosamento que precisa ter, que ele vai precisar ter aqui. Até isso aconteceu uma semana e meia. Então, porra, tem que correr, cara. A diretoria tem que correr. Assim é que eu falo, cara. Eu sou a favor de muitas coisas hoje, mas eu sou muito crítico dessa diretoria no planejamento. O planejamento do Pedrinho é horroroso. É horroroso, mas não é só esse ano, não. O ano passado, é esse ano também. São os mesmos erros e as mesmas falhas. Porra, caralho, isso... O negócio não muda, não evolui. Tudo bem, eles querem vender o Vasco. Eles entraram com a vontade de vender o Vasco, ok, a gente até entende, mas pô, não é por isso que tem que fazer um trabalho porco, né? Entrega pelo menos o clube de uma forma decente para o futuro investidor, cara, não sujeito a cair para a Série B. Bom, é minha opinião, entendeu? Acho que é a opinião também de todo torcedor vascaíno, né? E a partida do Vasco contra o Independente Medellín vai ser no dia 22/7, na quarta-feira, né? E vai acontecer às 19 horas lá no estádio Atanásio Girardot de Medellín, na Colômbia, tá? E quem irá transmitir a partida será a ESPN, na TV por assinatura normal, e pela Disney+, tá? Via streaming, a partir das 18h45. A informação aí do MKT do esporte. A ficha técnica aqui: Independente Medellín e Vasco da Gama, dia 22 de 2026, horário 19 horas no Atanásio Girardot. O árbitro será o Piero Maza do Chile, né, cara? Então, vamos aguardar aí, porque o vascaíno não tem paz nunca, então vai ser mais um dia de estresse pra gente. Eu vou estar no meu trabalho, né, para tentar assistir essa partida. Vamos ver, enfim, né? Olha, os ingressos aí da partida contra o Mirassol no sábado, que será às 20h30, eu vou ver como é que eu vou assistir esse jogo, porque eu vou sair do trabalho justamente quando o jogo começar, e eu não pretendo ir para casa, pretendo parar no caminho, ir para algum lugar com a minha esposa, não sei o que, vou ter que arrumar algum lugar que tenha televisão, né? Enfim, começa a partida que está marcada para o dia 20/7, no sábado, né? E os sócios gigantes já terão acesso antecipado ao resgate do ingresso. A partida já está começando, né? Começou às 10 horas de hoje. Quem quiser ir ao jogo aí, quem for sócio, já pode aí se movimentar, tá? E olha, agora falando aqui sobre justiça, o Ministério Público aí, a Administração Judicial e o Outdog se manifestam a favor do novo empréstimo DIP do Vasco, tá? Parece que vão liberar o empréstimo DIP aí vascaíno, tá? A matéria diz o seguinte: as 3 manifestações apresentadas nos autos da recuperação judicial convergem pela autorização do novo financiamento DIP de 40 milhões junto ao Mirante Participações. A administração judicial entendeu que a operação está prevista no plano de recuperação judicial, possui condições financeiras favoráveis e é necessária diante da situação de caixa do Vasco. A manifestação revela que a disponibilidade financeira caiu de aproximadamente 20,2 milhões do início de junho para 9,3 milhões no fim do mês, por causa da intervenção judicial que foi dada, né, no Vasco da Gama, e que os recursos remanescentes foram consumidos na primeira quinzena de julho. Então parece que pelo menos 3 esferas ali estão controlando ali, né, o Vasco da Gama, né, que seria aí o Watchdog, né, o Ministério Público e a Administração Judicial. Aí só falta aí a juíza da 4ª Vara Empresarial, que é a tal de, acho que é Simone Gastese, se eu não me engano. Eu esqueci o nome dela, vou ser bem sincero para vocês. Eu esqueci o nome dela, tá? Enfim, então parece que
tudo leva a crer que o Vasco vai conseguir esse empréstimo de ir, uma vez lembrando, que eu trouxe no vídeo anterior, que esse empréstimo vai ser feito pela Almirantes Representações S.A., que pertence a Marco Lamáquia, tá? Para quando o Vasco for vendido e pertencer ao Marco Lamáquia, esse empréstimo será convertido em ações, entrará ali nas dívidas ali do clube que o Marcos Lamáquia irá assumir. Ou seja, aquilo que eu já falei, né, cara? Tudo que o Vasco fizer em relação à contratação agora, tudo que o Vasco fizer em relação a finanças, tá? Isso vai ser jogado no peito do Lamáquia lá no ano que vem. Uma vez que estão dizendo por aí, o próprio representante do Lamáquia fez entrevista falando que o Vasco só deve ser vendido para ele ano que vem, porque tem que passar aí por todas as esferas aí, aprovação dos sócios, aprovação do Conselho Deliberativo, tem que andar na justiça, tem que também passar pela auditoria lá que eles vão fazer, que o Vasco precisa demonstrar que não tem nada de errado dentro do clube, dentro da instituição, para dar garantias aí ao futuro investidor. Então é um processo aí bem longo, tá? O memorando de entendimento pode ser assinado, mas a sacramentação da venda mesmo só para o ano que vem que deve acontecer. Mas enquanto isso, o Vasco tem que procurar pelo menos se manter, cara, na primeira divisão. Pelo menos se manter, tá? E para finalizar, eu vou trazer um vídeo do Eurico, tá? Do Euriquinho, filho do Eurico Miranda, que ele fala numa entrevista aí da Rádio Tupi, cara, se eu não me engano, no podcast da Tupi, que ele fala que da gestão ruim do Pedrinho, que ele entra sem nenhum planejamento, sem nenhum plano, sem nenhum, como é que eu vou dizer? Sem nenhum planejamento assim concreto para o Vasco da Gama, e a gestão é muito ruim, porque ele não sabe o que vai fazer, que ele já entrou para vender o Vasco, contando que vai vender o Vasco, né? Eu vou deixar aí o Euriquinho falando, daqui a pouco eu volto para eu fazer minha análise final aqui. O Vasco tem uma SAF constituída, entrou em recuperação judicial, não está pagando dívida nenhuma, tem receitas que foram anunciadas no ano passado de mais de 400 milhões de reais. Então, não é que o Vasco não tenha dinheiro. Então o Vasco pode contratar um treinador? Pode, claro, deveria poder. Se não pode, é porque a gestão da SAF que vem sendo feita por quem está lá tem sido mal feita. O Pedrinho, o Edilson, ele assumiu a SAF do Vasco já tem 1 ano e meio, quase 2 anos. Então ele já tinha que ter essa projeção de caixa, essa projeção de investimento há 2 anos. Que o Vasco tem uma receita de 400 milhões. Como é que ele sabe que vai ter uma receita de 400 milhões e não projetou isso? Se ele não está tendo não teve nada diferente que tenha atrapalhado as receitas do Vasco. Tipo, tem uma intervenção aqui, o Vasco agora vai ter que pagar tanto. O Vasco não perdeu dinheiro. O movimento financeiro e o fluxo de caixa do Vasco não foi atrapalhado com decisão nenhuma. Então, o Vasco não vai contratar porque não vai conseguir ser vendido. Então, ele não planejou o ano do Vasco. Ele planejou vender o Vasco. Então, ele foi irresponsável nesse ponto, se foi dessa maneira. O gestor da SAF não pode gerir a SAF contando com que ela vai ser vendida. E se não vai? Se o cara desiste? Então, a gente está discutindo aqui uma situação que o Vasco só teria solução caso fosse vendido. Então, foi uma responsabilidade de quem estava gerindo. Como é que o Vasco pode chegar no meio do ano e não ter um fluxo de caixa previsto para se caso não seja vendido? Até porque não vai ser vendido de um dia para o outro, Edilson. O Vasco, para ser vendido, vai demorar no mínimo 6 meses. O processo demora no mínimo 6 meses. Porque tem que passar pelo judiciário. Quando você é vendido tendo recuperação judicial, você tem que ir num leilão judicial. Porque você tem que dar direito a outra pessoa fazer uma oferta maior do que a que está sendo feita. Porque os credores têm que ter direito de comprar por um valor maior do que está sendo vendido o clube. Porque eu sou credor do Vasco. Entendi. Aí tu vai e vende o Vasco por um valor ínfimo e eu não recebo nada. Eu tenho que ter o direito, pelo menos, de pagar mais do que o cara está pagando. Então tem que ir a leilão. Então esse processo demora, não é essa coisa toda. Então a Leila já não ia botar o dinheiro no Vasco agora. Então essa coisa de que, isso é desculpa. Isso é desculpa. O Vasco continua com as suas contas livres para tocar o fluxo de caixa planejado. Agora, se ele já não tinha planejado, se o Vasco já estava quebrado e ele precisava vender, foi porque alguma coisa foi feita de errada nesses 2 anos que ele assumiu a SAF do Vasco. É o atestado de que o Pedrinho e a gestão Pedrinho quebrou o Vasco mais uma vez. Porque aí não tem como escapar dele, entendeu? Porque se ele entrou em recuperação judicial
e ele assumiu a SAF, e agora a SAF está quebrada novamente, então ele geriu mal nesses 2 anos. Ele não fez um planejamento bem feito, gastou mais do que podia gastar. Então, como vocês puderam ver, cara, o Euriquinho falando, ele fala justamente o seguinte, né? Dizendo que como é que o Pedrinho entrou como presidente do Vasco sem nenhum planejamento, porque parece que ele entrou já querendo vender o clube pro Marco Lamacchia, né? E ele questiona que não é assim, né? Que tem que se abrir uma licitação, alguém tem que fazer uma proposta, os credores têm que como está numa recuperação inicial, os credores têm o direito de fazer uma proposta para competir com o Marco Lamacchia, para competir com a proposta dele, tá? E que a venda não vai ser do dia para a noite, essa venda vai demorar uns 6 meses. Nesse ponto ele tem razão, nesse ponto ele tem até a razão, né? E ele fala, inclusive, que, por exemplo, o credor do Vasco ali, que está, né, que o Vasco está devendo, né? Como é que pode o Vasco vender o Lamacchia, né? E o credor ficar chupando dedos, mão abanando? Esse é um ponto. O outro ponto que ele fala é o seguinte: e se esse investidor interessado desistir? E se ele não quiser mais comprar o Vasco? E se ele não tiver mais interesse por causa disso e disso e disso? Quando o Euriquinho ele fala isso, cara, vem na minha cabeça a seguinte coisa, tá? Toda essa intervenção judicial que aconteceu, esse negócio da 777, essa movimentação da 777, não foi por acaso, tá? Alguma coisa o Euriquinho deve estar sabendo pelos bastidores que está acontecendo diante de todo esse imbróglio jurídico que aconteceu aí nas últimas semanas, e vocês podem ter certeza que não vai parar por aí, tá? Na minha opinião, quem está por trás da 777 nesse exato momento são pessoas de oposição da atual gestão, tá? E pessoas que não querem a venda do clube e perder o controle do clube. E o Euriquinho deve saber quem são essas pessoas, inclusive se ele não estiver fazendo parte disso daí. Porque quando ele joga no ar, dizendo, se o investidor querer desistir, se o investidor não quiser mais comprar, ele está querendo dizer que, tipo, vai acontecer um monte de merda que vai fazer com que o investidor desista, como o representante do Marco Lamacchia veio em entrevista dizer que por várias vezes ele quis sair da mesa de negociação, tá? Por umas 3 vezes ele quis sair da mesa de negociação e que ele segurou o Marco Lamacchia lá, o Pedrinho segurou, na verdade, né? O Marco Lamacchia para que continuasse negociando, tá? Porque tudo dentro do Vasco é complicado e é difícil. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, tá? Eu lá atrás eu não era a favor da venda do Vasco. Eu nunca fui a favor da venda do Vasco. A minha opinião é que o Vasco ele pode se autossustentar sim, tá? Só que, através dos últimos acontecimentos, desde ali da venda para 777, e um fato, cara, importante aqui, é que já aconteceu. O Vasco já virou SAF. O Vasco já é uma empresa. Então, fatalmente, ele vai ter que ser vendido. Ah, mas o associativo pode controlar. Quem é que vai controlar essa SAF do Vasco? Quem é que tem ali? Ah, o Pedrinho é incompetente? Eu concordo, o Pedrinho é incompetente. Planejamento é horrível, planejamento é horrível. Eu não estou aqui defendendo o Pedrinho e eu não estou aqui passando a mão na cabeça dele. Ele não tem capacidade de gerir, um prostíbulo, entendeu? Mas, cara, quem é que tem? Todos esses que passaram ali, o que Salgado fez? Tá? Salgado ganhou uma eleição fajuta, juridicamente, né, derrubando o Leviciano ali na esfera jurídica, judicializaram a eleição de sacanagem. O Salgado ganhou uma eleição fajuta, tá? Ficou amparado por uma liminar a gestão dele inteira. Para quê? Ele entrou para vender o Vasco para 777, tá? Um grupo de estelionatário que ninguém sabia, ninguém ouviu falar quem era. E a gente está penando agora por causa disso aí. Aí o Euriquinho ele fala, inclusive, que o problema não é político. O problema também é de gestão. Sim, o problema é de gestão. A gente concorda, mas é político também. Principalmente político, Euriquinho. Principalmente. O seu pai, ele em determinado momento, ele foi muito bom para o Vasco com o Antônio Soares Calçada do lado dele como presidente. Porque como presidente direto que o Eurico foi, o Eurico ele vem a ser presidente de fato a partir de 2000 para cá, tá?
Foi uma temeridade, cara. O seu pai como presidente foi uma temeridade, foi uma enganação. Tá? Seu pai foi bom como vice-presidente do Antônio Soares Calçada. Agora, como presidente a partir de 2000 para cá, o negócio só veio descendo a ladeira abaixo até culminar com a cereja do bolo do Jorge Salgado. Agora, eu tô defendendo o Pedrinho? Não. O Pedrinho também entrou. Cara, eu não duvido muito se o Pedrinho já não tem entrado no Vasco, já com o Marco Lamáquia, já como é que eu vou dizer para vocês? Como penduricário dele ali, entendeu? Como muleta. Ele já veio já com a visão de querer vender o Vasco para o Marco Lamáquia. Eu duvido se o Pedrinho já não tinha já algum contato lá com o José Roberto Lamáquia lá, que é o pai dele, tá? Com a Leila Pereira, o caralho a quatro. Eu duvido que o Pedrinho já não tinha ali algum contato com eles, já não teria tido algum contato inicial, tá? Para poder vender a SAF do Vasco no futuro. Como o José Roberto Lamáquia, o pai, não podia comprar, porque ia gerar problemas ali, negócio de conflito de interesses e tal, aí veio o filho dele como testa de ferro. Então o Pedrinho já devia ter entrado no Vasco já com esse pensamento de vender o clube, porque ele sabia que ele não poderia gerir. A diferença é o seguinte, a diferença é que a gente conhece para quem o Vasco vai ser vendido, a gente sabe que é o José Roberto Lamáquia, a gente sabe que ele é dono da Crefisa, ninguém sabe muito do filho dele, mas porra, só por ser o filho dele já dá uma credibilidade. A diferença é essa, que o Pedrinho está entrando pelo menos para vender o Vasco para umas pessoas aqui do Brasil e que a gente sabe mais ou menos quem é. Tá? A diferença é essa. Se vai dar certo, se não vai dar certo, e eu não sei, tá? Vou ser sincero para vocês, eu torço para dar certo. E outra coisa, o Urubu tá contra, a oposição tá contra, tá todo mundo contra. Lá quando vendeu para 777, ninguém falou nada. Todo mundo ficou quieta, o Urubu ficou quieto. Ah, vende, deixa vender essa porra aí, entendeu? Pessoal dentro da oposição do Vasco também não falou nada, ficou quieto também. Algumas poucas pessoas se levantaram contra, caso do professor Sérgio Frias, que eu tenho até um certo contato com ele, entendeu? Ele continua contra, na verdade, mas é que eu falo para vocês, cara, você tem que andar de acordo com os acontecimentos. Você não pode ter o mesmo pensamento, você não pode ter a mesma opinião sempre, quando as coisas estão mudando, tá? O Vasco, ele não pode ser gerido ninguém pelo associativo hoje, que é tudo uma cambada de canalha, tá? Quem é contra a venda da SAF é tão ruim ou pior do que o Pedrinho, cara. Que se tomar conta do Vasco, vai fazer um monte de cagalhopança. Estão entendendo? Então, cara, não existe isso. Não existe isso. Então, por isso que eu acho que hoje a venda se mostra necessária. E para quem está sendo vendido, te dá um pouco mais de segurança. Não é que você confie 100% e não é que você acredite realmente que o Marco Lamáquia é um bonzinho, que ele é o vascaíno, que ele só vai querer injetar dinheiro, que ele vai querer ver o Vasco bem. Não é isso, tá? Você vai ficar com seus dois pezinhos atrás, tá? Pelo menos é um grupo sólido, é um grupo que tem realmente dinheiro e é um grupo que a gente sabe quem é, entendeu? Eu acho que partindo desse princípio aí, tá, já te dá mais uma confiança do Vasco poder ser vendido para eles. Essa é minha humilde opinião. Agora, quem é que fala contra? Euriquinho? Quem é Euriquinho, cara? Quem é Euriquinho? Ele tá doido para ser presidente do Vasco um dia. Ele tá doido, que ele não consegue. E ele teve lá mandando e desmandando na época do pai dele, quando o pai dele já estava doente. E ele que dava as ordens lá dentro do Vasco lá. O Éder Luiz tem até um podcast falando lá, que quase foi embora por causa dele, cara. Que ele é um pilantra, tá? Então, por quem é o Euriquinho para falar alguma coisa de alguém, cara? Pelo amor de Deus, botar uma pessoa ali idônea, uma pessoa realmente que lutou pelo Vasco, que fez alguma coisa boa pelo Vasco, beleza. Agora o Euriquinho, porra. Então presta atenção ali quando vocês forem contra a venda, principalmente influenciadores que eu conheço, que eu até tenho respeito, quando forem contra a venda, tá? Ficar dando ouvido aí para esse pessoal aí do contra, para esse pessoal aí da oposição, para ver para quem vocês estão dando razão de verdade, tá? Então esse é o vídeo de hoje. Desejo a vocês uma segunda-feira abençoada, um início de semana abençoado. Fiquem com Deus, saudações vascaínas. Eu fui.